Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vivemos num tempo em que nós temos uma preguiça espiritual que começa e deixa sentido de ser escandalosa. A preguiça espiritual nós chamamos de a doença do século, porque nós queremos tudo de Deus, mas não movemos uma palha para que aquilo que Deus nos apresenta seja para nós concedido. É interessante percebermos que este evangelho de hoje, Jesus, ele se dá a perceber que existe um homem que há 38 anos está diante daquela piscina que, segundo alguns, quando um anjo vinha do céu e sacudia as águas, tinha o poder de curar. Percebam, irmãos, 38 anos. E esse homem, quando ele é abordado por Jesus, porque Jesus toma a iniciativa de curá-lo, Jesus olha no olhar daquele homem e ele diz: você quer ficar curado? O homem não respondeu nem sim nem não. Ele apenas deu uma desculpa: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina. Quando as águas estão borbulhando, alguém entra na minha frente e aí eu fico aqui 38 anos esperando. Eu vou te contar para você uma coisa: se fosse eu tinha dado um chute naquele homem para ele tomar vergonha na cara dele. Mas Jesus é diferente, né? Jesus olha no olhar daquele que estava sofrendo e percebe que aquele homem não tem uma doença apenas de paralisia das pernas. A paralisia tomou conta do seu coração, tomou conta da sua mente. Ele se acostumou a ficar doente. Quantos de nós não se acostumam com a doença? Na verdade, nós buscamos médicos, nós buscamos psicólogos, nós buscamos psiquiatras, mas nós gostamos de estar doente, porque quando nós estamos doentes, nós chamamos a atenção dos outros, ou pelo menos nós achamos que estamos chamando a atenção, porque chega uma hora que a gente cansa, né? Você imagina que o homem já tinha 38 anos ali, convivendo com as mesmas pessoas e ninguém mais ligava para ele. Quantos de nós estamos vivendo essa doença espiritual, mas ninguém olha mais para nós e cada dia que passa nós aumentamos os nossos sintomas para ver se chamamos a atenção? Eu digo isso, irmãos e irmãs, por uma experiência própria. Quando eu fiquei doente, era uma alegria, todo mundo mandava mensagem, perguntando: você está bem? Como é que você está? Está evoluindo? O meu amigo, o meu primo, padre D'Artagnan, postava todos os dias uma nota lá, dizendo o meu estado. Era ótimo, gostoso ser o centro das atenções. E a gente pode se acostumar com isso. A gente pode se acostumar a usar a nossa doença para que a gente seja percebido. Mas nós não precisamos disso, porque Jesus, ele nos olha nos olhos. Ele tinha um monte de doentes que estavam ali esperando aquela mesma cura, mas por que ele vai naquele paralítico? Porque os outros, ele percebeu que na hora que as águas eram agitadas, eles tinham coragem de se levantar, eles não estavam paralíticos do coração, mas esse homem estava. E Jesus, que percebe tudo, não curou todos que estavam esperando a água borbulhar na piscina, mas apenas aquele que a paralisia já havia tomado o seu coração. Percebem? Como nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs,
Tomar consciência que nós não podemos usar da nossa doença para chamar a atenção daqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos buscar a cura da nossa doença para que a gente possa mergulhar no Espírito de Deus. Para que a gente possa descobrir, quando olharmos em Deus e em nós também, porque Deus é o espelho da nossa vida, sabermos que no mundo nós nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. E às vezes muitas pessoas ficam assustadas com isso, porque desesperam-se, porque percebem que a nossa vida nesse mundo ela tem um começo e tem um fim. É claro que se abre para a vida eterna, evidentemente nós sabemos disso. Mas a dureza da nossa vida nos coloca diante de algo que é muito entristecedor. Eu estou aqui, 38 anos doente, e ninguém olhou para mim. Ninguém conseguiu me ver, ninguém conseguiu tomar conta de mim. E a partir disso, nós vamos ficando cada dia que passa, meus irmãos e minhas irmãs, mais desorientados. Conseguem perceber isso? Nós ficamos desorientados porque o estar acostumado à doença nos faz tomar o papel de vítima. E Jesus não suporta isso. Por isso ele se apresenta ao homem e diz para ele precisa reagir. Jesus poderia ter pego na mão dele, o levantado, o ter jogado na piscina, seria fácil. E aí manteria-se a tradição. Mas Jesus olha para aquele homem e a primeira coisa que ele diz é: levanta-te, pega a tua cama e anda. Olha como essa cura que Jesus faz, ela é processual. Primeiro ele diz, você precisa levantar. Se você não se levantar, se você não obedecer a essa ordem, eu vou saber que você há de continuar aqui deitado mais 50 anos. E aí aquele homem, assustado com certeza, pelo susto, porque já estava acostumado naquela preguiça, naquela tibieza do seu coração. Aí Jesus diz para ele, levanta-te. É claro que aqui as palavras vêm uma atrás da outra, mas Jesus esperou aquele homem levantar. E não ajudou não, você viu? Aqui no Evangelho não diz que Jesus pegou a mão dele. Vem cá, meu filhinho, que eu vou te levantar. Não, levanta-te. Toma atitude. Eu estou te dando a força necessária, mas é necessário que você também coloque os seus joelhos para funcionar e suas pernas para funcionar. Aqui me recordo da leitura que diz: fortalecei os nossos joelhos e as nossas pernas que andam desorientadas, Senhor Deus. Às vezes nós precisamos ouvir essa palavra de Jesus, levanta-te. Pega a tua cama, ou seja, a segunda atitude de Jesus. Olha aonde você ficou durante 38 anos, nessa preguiça espiritual, corporal, física, psicológica. Pega a sua cama e anda. Imagina, para que Jesus ia pedir esse homem para carregar a cama dele? Uma cama que com certeza era pesada, mas Jesus precisava dizer para ele, olha, você tem que carregar a sua história inteira. A cama era a história daquele homem durante 38 anos. E anda. A última coisa que Jesus diz para ele. Porque antes de andar, já que ele era paralítico, ele precisava curar a paralisia do seu corpo, levantar-se. A paralisia psicológica, tomar a cama dele, saber, eu estou no mundo, eu estou aqui, eu sou uma pessoa vivente, e só depois realizar aquilo que é extremamente humano, andar.
E é interessante que hoje, a primeira leitura tirada do profeta Ezequiel, ela nos fala desse andar e desse progresso da nossa vida em Deus. O profeta vê no templo que está nascendo uma água do lado direito do templo. E ele sai por esta porta, pela porta do norte, em direção ao leste, e alguém mede na sua mão 500 metros e diz: atravesse. Ele vai lá, atravessa com as águas no tornozelo. A pessoa que está com ele vai lá, mede mais 500 metros e diz: atravessa. Ele atravessou com as águas chegando aos joelhos. Olha o processo. Depois ele vai, mede mais 500 metros e a água chega até a sua cintura. Mais 500 metros e era um rio que não podia ser atravessado. E muita gente para aqui. Mas o rio pode ser atravessado a nado. A própria leitura não diz, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar a não ser a nado. Ou seja, quanto mais nós vamos evoluindo em Deus, quanto mais nós vamos evoluindo na nossa vida espiritual, mais exigido de nós é. Aquilo que está dito na palavra, a quem muito é dado, muito será cobrado, é a visão que nós temos hoje nessa profecia. Às vezes, o meu entendimento com Deus é um entendimento que chega apenas aos tornozelos, os outros chegam aos joelhos, os outros chegam às cinturas, mas a nossa meta é atravessar o rio caudaloso da graça de Deus a nado, porque nós temos, quem sabe nadar aí sabe, o nado nós temos que entrar no rio sem medo, mergulhar no rio, e bater bastante as mãos, porque quem já nadou no rio sabe, o rio nos carrega. Mas a gente sai do outro lado. Vejam que interessante esta palavra, o desenvolvimento da nossa vida com Deus. Por isso que nós não podemos ter preguiça espiritual, como esse homem que estava lá na porta de Betesda. Nós precisamos tomar posse da nossa vida e entrar, mergulhar de cabeça nos mistérios de Deus, mas sem vestir roupa de mergulhador. Porque senão nós vamos apenas atravessar o rio, mas não vamos permitir que o rio nos atravesse. Não vamos permitir que a graça de Deus venha e alma, nesse poder que o Senhor me concede, mas eu preciso tomar a iniciativa. Quando eu não tomo a iniciativa, Deus toma para mim, mas é necessário que eu obedeça. Muitos de nós já tomaram a iniciativa. Alguns estão com as águas nos tornozelos, nos joelhos, nas cinturas, mas outros estão já nadando, se esforçando, e é um nado contra a corrente. Não é fácil, mas a preguiça espiritual me diz: não, continua aí com seus pezinhos, apenas molhando os pezinhos, né? Como a gente é criança, a gente vai lá na praia, a mãe da gente fala assim: molha só os pezinhos, viu? E a gente não cresce na nossa fé. Quantas pessoas são infantis na fé? Quando eu leio São Paulo, que ele diz assim: eu ainda preciso continuar alimentando vocês com leite, porque vocês não são capazes de comer de maneira caudalosa os mandamentos de Deus. Isso me dá uma tristeza, que ainda hoje nós temos que ser alimentados com leite, porque nós não damos conta de digerir muitas coisas. Numa pandemia que nós vivemos, nós não damos conta de digerir que é preciso ficar em casa, que é preciso usar a máscara, que é preciso apenas sair, e tem um bando de bocó da igreja, dizendo que não, as igrejas não podem ficar fechadas. Eu gostaria de dizer aqui para vocês, eu desejo que todo mundo que fala que a igreja fique
aberta, que morra de Covid, para limpar, porque a eira está muito suja, porque tem uns pangaré que me dá uma raiva. Pelo amor de Deus, fique em casa. Nós precisamos mergulhar nesse Espírito de Deus que não está dentro de um templo, mas que está dentro da nossa casa. A igreja começou dentro das casas, quando o pai e a mãe ensinavam seus filhos, mas porque hoje nós queremos ficar só na igreja, molhando a pontinha do nosso pé, porque aqui tudo o padre faz, na minha casa eu tenho que fazer tudo. Então eu preciso nadar, eu preciso correr, porque se eu não fizer isso, eu perco a orientação da minha vida. Então eu gostaria que muito bispo, muito padre, muito pastor, muito leigo pudesse morrer de Covid. É um desejo que eu tenho, sabe? Tem hora que me vem esse desejo. É claro que é um pecado. Outro dia eu me confessei, eu até tenho que confessar esse pecado, porque eu pequei. Não é pecado não, eu só falei, mas estou tirando aqui da cabeça agora. Porque existem pessoas que não entendem que muitas vezes é necessário se levantar, é necessário a gente tomar consciência, para a gente descobrir aquilo que é humano. A paralisia do nosso coração não pode existir nesse tempo. Por isso que nós temos que rezar. Você que nos acompanha de suas casas, saia apenas se for necessário. Use máscara, lava a mão, não coce seu olho, não coce sua boca. Se você estiver fora, te chegou da rua, faça tudo o que tiver ao seu alcance para não permitir que o vírus entre dentro da sua casa. Porque está morrendo gente, ele mudou, ele está diferente, está mais chifrudo. Não dá, não é? Quanto mais a gente fala, mais parece que as pessoas viram crianças. E aí eu lembro de São Paulo, vocês não estão conseguindo nem tomar leite. Como é que a gente vai conseguir compreender a palavra de Deus se as pessoas não conseguem compreender algo que é tão simples? Está matando, está morrendo. E os que falam contra isolamento social, os que falam contra fechamento de igreja, devia morrer tudo para limpar esse mundo, sinceramente. E que, se fosse possível, Senhor, que um raio partisse esse povo agora, no meio. Para aí a gente ficaria mais tranquilo, que fica confundindo a cabeça dos nossos fiéis, dizendo que é um absurdo que se feche a igreja, porque os bares estão cheios. O que eu tenho a ver com bar? O que eu tenho a ver com não sei o quê? Eu tenho a ver com aquilo que é da nossa importância. Fé é para ser vivida dentro de casa e, quando possível, dentro da igreja. Não é possível viver dentro da igreja, comece a educar seus filhos. A polícia podia pegar um monte de gente aí na rua e botar no camburão e levar para casa. Ou então sair um monte de gente com as varas boas e meter no lombo para ver se a pessoa aprende. Mas não vai acontecer isso, porque a gente tem que respeitar o irmão, né? Infelizmente, que dá vontade de pegar uma vara de uma varista e vai bater. Por isso que a gente tem que mergulhar nesse Espírito de Deus, para a gente saber compreender, irmãos e irmãs, que não importa onde eu estou, importa se eu consigo ouvir a palavra de Deus e mergulhar no seu mistério.